dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, olá. Você tá bem? Então, eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante. Todos os dias, nós estamos aí sobre várias decisões. Você acorda, você decide para onde você vai, que caminho você vai tomar, o que você vai comprar, o que você vai comer. Decisões a cada 5 minutos. Hoje, eu estava conversando com algumas pessoas e falaram de algumas pessoas tomaram algumas decisões irreversíveis. E aí eu estava pensando, eu recebi uma cartilha sobre até suicídio, como ajudar a criança, porque tem uma crise muito grande que subiu muito o nível de suicídios, e principalmente nas crianças, porque elas não estão vendo o futuro. E talvez muitos adultos também não tenham visto o futuro, e essa pandemia também, o enclausuramento e a falta de comunicação gerou muita depressão, muita coisa assim. Pessoas que não tinham direção que se suicidaram. E teve uma pessoa que também quase aconteceu. Eu queria explicar uma coisa para vocês sobre decisões. Decisões é um negócio muito importante. Eu já falei para vocês que até teve época aí que Satanás me bateu feio, feio. E eu estava falando até com o Edson, né? A gente estava caminhando junto. E eu estava falando, o Satanás ele já me falou muitas vezes, ele me deu muito argumento para desistir de tudo. Mas muito argumento. Porque assim, eu tenho um jeito muito sincero de falar. Eu aprendi a ser assim. Jesus era assim. Jesus ele não tolerava o mais ou menos. Ele era objetivo. Ele falava. E eu sou bem assim também. Eu não entendo que eu tenho que ter cuidados a falar com alguém que é convertido, entendido. Com todo mundo, sim. Com convertido, eu acho que não, que essa pessoa deveria estar seguindo a Bíblia, então ela não ia julgar mal, ela não ia decidir precipitadamente, ela fazer tudo perfeito. Mas eu me engano, eu tenho muita esperança com a conversão das pessoas e eu erro porque ela não é perfeita, então ela vai pensar mal, ela vai julgar, ela vai levar para o lado mal, ela vai não me entender, porque se ela fosse objetiva, ela saberia o que eu estou falando. Mas tudo bem. Então tem decisões precipitadas que nos levam por caminhos que jamais pensaríamos em passar. Você já tomou decisão que te levou para um caminho que não teve volta, né? Muitas decisões. Adolescentes têm muitas decisões que hoje em dia eu descobri que tem uma máquina do Satanás aí empurrando adolescentes para decisões, para eles não medirem consequências. Eles já não estão medindo quanto ao perigo, um perigo de vida. Se jogam, fazem altura incrível e faz um monte de coisa, loucura, loucura. Às vezes, entenda bem, às vezes nós vivemos uma vida e aí a gente cansou e aí a gente fica tão cansado que começa a querer tomar uma decisão do caminho totalmente oposto. Às vezes a gente pensa que esse caminho é bom, de um futuro promissor, só porque ele é justamente alguma coisa que a gente já não fez, que ainda não fez. Então a gente sente assim, se não deu certo aqui eu vou fazer o oposto. Da busca de um sonho que não passou, né, que não deu certo, uma tentativa deixada no passado, sei lá. Então ele julga que pode dar certo, só que pode dar um desfecho terrível. A Bíblia ensina que nós devemos pedir a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão, qualquer decisão. Todos enfrentamos decisões importantes na vida e a Bíblia nos dá conselhos para tomar decisões acertadas. Então, como é que você vai tomar uma decisão acertada mesmo orando, consultando Bíblia e outras coisas, se teu coração não está vazio do que deve? Se ele está com alguma coisa, alguma interferência, se ele não está cheio do Espírito, não tem condição. Pensa bem, não tem condição do Espírito falar contigo se você tem uma decisão. Hoje, eu entendo assim, essa é uma frase de Salomão,
Deveria ter posto o texto aí, mas eu nem procurei. Ele falou assim que o homem, depois que toma uma decisão, a verdade dele muda. Entendeu? Pode ser que você entenda o que eu vou falar agora. Pode ser que tá tudo certo, mas você decidiu pensar errado. E aí nunca mais a tua ideia vai ser certa. Porque você decidiu pensar por aquele ângulo. Você tomou uma decisão. Né? Antes de tomar uma decisão, ora a Deus, pedindo sua orientação para ter a sabedoria de escolher o caminho. Né? Deus sabe o que é melhor para você. Está em Tiago 1,5. Esse Tiago 1,5 nós vamos ler também agora. Peraí. Olha aí. Tiago 1,5 fala assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria? Só sabedoria não quer dizer que a pessoa seja burra, ignorante ou outra palavra qualquer. Mas sim que ela está buscando algo, ela não sabe aquilo, certo? Eu não sei fazer tal coisa, então eu tenho falta de sabedoria naquela coisa. Peça a Deus sobre decisões que a todo dá liberalmente e não lança o rosto, quer dizer, esse ele é dado, tá? Então, reflita. Não é bom tomar uma decisão apressadamente antes de decidir. Pense nas consequências de cada possibilidade. Esse é o problema. Por exemplo, o suicídio é uma coisa muito fácil. Pá, acabou. O que vai acontecer depois? Já pensou? Você às vezes vai deixar. Não estou falando que ninguém está querendo se suicidar, por favor. Estou dando uma hipótese. Eu estou falando no caso máximo para você julgar. Pensa uma pessoa que suicida, ela não vê a situação da família que vai ficar. Tem um amigo meu que eu já contei na igreja que ele pôs na cabeça que ele tinha que se matar. Tinha uma indústria, Capacetes Elmo, São Bernardo do Campo. Ele chegou para mim e falou: aliás, eu vou me suicidar. Na verdade, falou para um outro rapaz. O outro rapaz falou assim: aliás, vai lá, conversa com ele, né? Eu não era pastor, nada. Isso aí foi em mais ou menos 94, ano de 94. Conversa com ele lá e tal, né? Anima ele. Eu fui lá, tentei. Mas só que saí de lá e falou: não, eu já decidi porque eu passei todas as dívidas pro meu nome, eu já tirei tudo o nome do meu irmão, tirei tudo e eu vou fazer a minha coisa para que eu possa é, livrar todo mundo. E esse livrar todo mundo era exatamente o suicídio. Aí nesse dia que ele simplesmente decidiu, ele pegou uma arma e se matou. E não tinha nada sério, não tinha dívidas absurdas, tinha tudo normal. Então ele levou uma decisão. Só que o que houve? Os filhos estão muito problemáticos hoje, já são velhos, né? Já são de 30 e poucos anos. A esposa ficou muito mal, está depressiva até hoje, não resolveu problema nenhum, o irmão perdeu tudo. Porque quando você tem uma empresa, só depois de 10 anos que fica livre do vínculo com a empresa. Então não é assim, os impostos não caducam, não tem coisa assim. Só que ele não mediu consequência. Ele fez precipitadamente. Resolveu algum problema? Não, não, não. O que estava faltando para ele? Tirar Satanás. Porque o Satanás induziu ele de uma forma tão grande que ele começou a ficar obstinado por aquilo. Ele ia alívio, canseira. Né? Então vamos lá, reflita. Não é bom tomar uma decisão apressadamente. Antes de decidir, pense nas consequências de cada possibilidade. E está cá em Provérbios 4, 26, fala assim: pondera a vereda de teus pés, pondera o caminho, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, porque tem consequência. Todos. Existe uma crise chamada 7 anos. 7, 14, 21, 22, conhece, né? Então tá. Com 7, 14 anos, uma pessoa emocional vai tomar decisões ruins.
Por isso que eu brigo tanto para a pessoa ser racional. Por quê? Porque ela acha, sente, se acerca de pessoas que são emocionais, que vão canalizar ela para piores informações. Você já reparou uma pessoa problemática? Ela sempre se junta com outros problemáticos. Uma pessoa depressiva, ela gosta de pessoa depressiva, porque alimenta. Uma pessoa que é enrolada, ela se junta com os outros que são enrolados, porque eles fazem rolo juntos. Então, se você for influenciado por pessoas, por exemplo, espirituais, tomar decisões quanto à tua vida espiritual, normalmente quando começa a abalar alguma coisa, porque você está ao lado, junto com pessoas problemáticas. E aí você toma decisões problemáticas. Você se envolve com o momento e não mede consequência. Você não mede consequência. Você mede na hora o prazer emocional. E aí, sabe aquela decisão que o adolescente toma de ter uma relação sexual naquela hora? Você acha que ele mede alguma coisa que vai acontecer? Não. Você não é diferente em algumas atitudes. Você não é diferente. Ninguém é diferente. Quando toma uma atitude cego, todo mundo já tomou uma atitude cego. A consequência é terrível. Depois você tem vergonha de voltar aqui ao que deveria, né? Então você tem que ter muito cuidado com os sentimentos, né? Os sentimentos nem sempre estão certos. Na verdade, a minoria estão certos. Às vezes nos enganam e confundem muito. Às vezes, 100%, tá? Um caminho pode parecer bom ao calor do momento, né? Mas depois prova ser o caminho errado. Então não tome uma decisão baseada só no sentimento. Onde tem isso na Bíblia? Provérbios 14, 12. Fala assim: há um caminho que ao homem parece direito. Primeiro, para quem ele está falando? Há um caminho que é ao homem, todos. Ah, mas esse é o inteligente. Todos. Mas esse não é inteligente. Todos. Todos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tem que tomar cuidado. E uma ação que você tem que ter é o não pecado, decisões sobre pecado. Pecado. A maioria das decisões, por exemplo, casais que eu atendo aí, porque eu vou me separar, porque eu vou me separar, porque eu vou me separar, porque não dá, não dá, não dá. As decisões são tomadas no sentimento, no calor dos sentimentos. Então, primeira análise, você tem que saber como está na Bíblia. Essa decisão de separação, de facção, de divisão, de largar o que você tem certo há muitos anos e trocar por uma coisa duvidosa, né? Um futuro duvidoso. Foi bom um casamento, bom tempo. Foi bom uma união com um emprego, bom tempo. Com a igreja, bom tempo. E agora, de uma hora para outra, não serve? Por que isso? Quem entrou aí? Quem entrou? Então tem pecado. Analise a sua decisão à luz da Bíblia. Se você tem um sentimento que está lá em Gálatas 5, divisão, facção, porfia e tal, você sabe que está em pecado? Se você sabe que uma das opções vai levar você a pecar, não escolha esse caminho. Acabou. Né? É, abre em Salmo 119, verso 9 até 11, e fala assim: como que purificará o homem o seu caminho? Como que purificará o homem o seu caminho, a sua vida? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escolhi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, ou para eu não pecar contra ti. Tem essa versão também. Interessante, né? Interessante. Então, todo homem é carente de direção. Se ele está influenciado por algum sentimento e emoção, vai cair. Coisas que eu ouço, assim, graças a Deus, do ímpio, que aprontam muito para resolver um problema, cometem barbaridade, rolo. E aí? E depois? Para resolver isso? Aí tem que fugir. Aí piora a situação, porque antes tinha algo, depois não vai ter mais.
Então, quando você tiver que tomar alguma decisão, qualquer uma, peça conselho, fale com o pastor, né? Fala comigo. Ah, eu já sei o que o senhor vai falar. Então, né? Verifique na Bíblia se eu estou errado, né? Então, na área da sua decisão, você tem que procurar alguém, amigos verdadeiros, não que estão pior que você. A tendência de um cara, ele é buscar ajuda de um cara pior que ele. Uma pessoa depressiva, ela vai pegar uma pessoa de excesso de rebelião, porque essa pessoa vai dar atenção, porque ela gosta de manipular. Então você tem que ter muito cuidado com quem está andando junto, porque você pode pegar conselho de uma pessoa errada. Então, peça conselho de uma pessoa certa, não uma facciosa ou tendenciosa. Por exemplo, se você busca ajuda de uma pessoa que já está num caminho, ela vai te ensinar aquele caminho que ela está. Então, o conselho tem que ser baseado na palavra. Se tem alguma coisa no meio entrando, que está na palavra, que já fala que é errado, já tira da tua cabeça, porque vai dar errado. Então, Provérbios 15:22 fala assim: quando não há conselhos de quem vives, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Qual o motivo da tua decisão? Existe isso verdadeiramente? Você decidiu baseado em quê? O que te levou a decidir? Né? Teu sentimento, tuas emoções do dia? Ouviu uma palavra errada de alguém? Né? Ouviu uma fofoca de alguma coisa contra alguém, alguma pessoa? Você fermentaram tua cabeça contra o serviço? Fermentaram tua cabeça contra a tua saúde? Contra o médico? Contra qualquer coisa, tudo que é contra. Foi fermentado e você toma decisões de acordo com situações. Você tem que tomar decisões, mas um homem que vive na presença de Deus, quase ele não tem que tomar decisão, as coisas acontecem. Segue a vontade de Deus. Às vezes o caminho certo é o mais difícil, mas se Deus lhe está chamando, obedeça. Peça força e coragem a Deus para tomar a decisão que você sabe que é certa. Senão, não é de Deus. O caminho que parece mais fácil vai acabar sendo mais difícil. Isso está onde? Provérbios 16, verso 3. Fala assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Vai firmar a tua ideia. Então, primeira coisa, cuidado com os dias de hoje. O cansaço emocional faz você tomar decisões erradas. Vigia, toma cuidado. Eu fui socorrer uma pessoa que estava para se suicidar. E uma palavra certa, enviada por Deus, livrou aquela pessoa. Às vezes você pode estar para se suicidar espiritualmente. Entra na palavra, pô. Não vai dar nada errado. Nada errado. Eu quero que você seja abençoado. Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti repouse o rosto do Senhor. Amém? Deus abençoe.